Olá pessoal, espero que estejam tudo bem. Estou aqui hoje para a gente falar de um assunto um pouquinho mais prático hoje. A gente conversar sobre como consumir dados do IBGE de forma bem prática. Então a gente vai utilizar o Python aí para consumir alguns dados do IBGE. Para que isso, né? Muitas vezes a gente precisa de um dataset para aprender algumas funções, mexer um pouquinho com Python, ou mesmo aqueles que já trabalham, precisam de dados, enriquecer dos dados que venham do IBGE. Então, pegar uma fonte de dados do IBGE, consumir e enriquecer os nossos próprios dados. Então, hoje eu vou ensinar de forma básica como consumir o dado do IBGE, armazenar e preencher um PPT. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiramente, quem é o Ale, né? De vez em quando eu vou estar olhando para o lado aqui, pessoal, porque minha segunda tela está do lado. E eu gosto de trabalhar aqui na segunda tela aqui, eu consigo enxergar melhor. Bom, vamos lá. Quem é o Ale? O Ale está na área de tecnologia desde 97. É formado em Big Data Analytics. Então passei por muita coisa nesse tempo. Especialista em Big Data e Inteligência Artificial. Então eu me especializei em Inteligência Artificial e Big Data. Trabalhando com grandes volumes de dados em algumas empresas como GPTW, Banco C6, Rede Globo. E atualmente eu lidero o time de dados do Spot, um produto focado em inteligência artificial da Falcone. E sou apaixonado pela minha família. Bom, estou vendo aqui que minha câmera está aparecendo no QR Code, vamos subir ela. Para aqueles que quiserem me contactar aí, conversar comigo, eu deixo aqui uma parte dos meus contatos aqui embaixo para vocês, e quem quiser usar todos os meus contatos estão nesse QR Code. Então aqui vocês conseguem ter todos os meus contatos, beleza? Bom, vamos lá então a essa pequena aulinha de hoje. Bom, vamos lá. Primeiro o problema, né? Qual que é o problema que a gente vai ter aí e vai tentar resolver? Bom, vamos imaginar que a gente recebeu uma demanda de disponibilizar em um template de PPT. Então alguém construiu um template e precisa preencher esse template com dados da população para o município. E permitir assim que os usuários possam ter acesso a esses dados e montar a sua apresentação. Então ele vai pegar esse template com dados preenchidos que já estão lá no PPT e preencher um layout bonitinho, vai preencher com dados e libera para a pessoa para que ela possa utilizar ele para montar a apresentação dela. Então essa é a nosso problema. Então temos que, primeiro a gente vai ter que encontrar uma forma de extrair esses dados do IBGE utilizando o SIDA, que é o sistema do IBGE de recuperação utilizando o SIDA, Sistema IBGE de Recuperação Automática. E armazenar esses dados e disponibilizar no PPT. Então, esse é o nosso problema a ser resolvido. Então, a gente vai começar a pensar como resolver esse problema. Então, vamos lá. Primeiro, vou trabalhar aqui com 3 etapas, né? 3 processinhos para ficar fácil da gente mesclar. O processinho do meio, eu vou jogar parte dele para cá e parte dele para cá. Então, a gente vai usar 2 etapas práticas, então, para trabalhar, para conseguir preencher e coletar esses dados. Então, primeira etapa, a gente vai entender onde estão os dados. Precisamos entrar no site IBGE e encontrar onde estão esses dados. Segunda etapa, armazenar isso no BigQuery. Então a gente vai aprender como criar um projeto no BQ, como no Google Cloud Platform, né, GCP, criar os datasets no BQ para que a gente possa gravar esses dados. Então os dados devem estar disponíveis em 2 formas, tá? Uma totalizada por estado e outra com total por município. Então a gente vai olhar a quantidade de moradores residentes por região, então por municípios e acumulado por estados. E depois a gente vai pegar esses dados do BigQuery e vai preencher um template que está no PPT. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é esse template, tá? Então, vamos abrir ele aqui. Abrindo. Bom, esse daqui vai ser o nosso template, tá? Então, estimativa populacional para o município. Então, dei uma descriçãozinha breve aqui para ter preenchido automaticamente para um código em Python. Coloquei aqui
um pequeno gráfico que ele vai preencher e modificar esse gráfico. Então, eu vou modificar, vai alterar algumas coisas aqui dentro. O segundo gráfico ele vai colocar por UF. No nosso caso, ele vai trazer só uma UF por enquanto, só para a gente ter uma ideia de como funciona. Beleza? Bom, vamos fechar esse PPT. De acordo com o que for rolando aqui, eu vou mostrando o resto. Beleza. Terceira etapa. Bom, beleza. Então vamos lá para a nossa live code. Etapa 1, como eu falei, a gente vai coletar os dados do IBGE e armazenar no BigQuery. Etapa 2, a gente vai consumir esses dados do BigQuery e preencher o PPT. Beleza? Então vamos lá para os códigos. Show, vamos lá. Então eu tenho um código pronto aqui já, para não ficar digitando aqui na hora para vocês, né? Vai demorar um pouquinho porque ele vai iniciar o meu kernel. Vamos lá. Ele está iniciando o meu kernel. A gente demora um pouquinho. Prontinho. Iniciou o meu kernel. Bom, nessa primeira etapa, que a gente vai fazer, deixa eu... Vamos lá. Coletando os dados do IBGE, armazenando no BigQuery e preenchendo o PPT. Beleza. Como eu disse, a gente vai trabalhar em duas etapas. Então, vou ter dois arquivinhos aqui, dois notebooks. A gente vai trabalhar com notebooks para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Nessa primeira etapa, a gente vai coletar os dados do IBGE e armazenar no BigQuery. Beleza? Então, o objetivo dessa etapa será mostrar como é possível acessar os dados utilizando o Python. E para explicar, eu vou utilizar a tabela de estimativa populacional por município. Trabalhando e pesquisando aqui, eu descobri que o IBGE tem um módulo Python chamado SidraPy, que permite baixar facilmente essas tabelas. Então, eu tenho alguns lugares de referência aqui, tá? Então, vamos lá. A documentação disso aqui do Pipe. Então, vamos clicar aqui, vamos abrir ela. Show. Essa é a documentação oficial. Beleza. Com essa documentação oficial, vocês conseguem ter algumas estimativas, mas eu curti muito mais essa outra documentação aqui, ó. Que aqui eu consigo ter mais detalhes delas, tá? Que ela traz, quais são cada opção, como trabalhar ela, então todos os parâmetros definidos aqui como ela está trabalhando. Beleza? Aí eu deixei algumas outras documentações para que vocês possam olhar. Então eu tenho um acervo aqui, né? Então a gente consegue consultar as tabelas disponíveis. Então aqui você vai conseguir entrar aqui e verificar todas as tabelas do IBGE, todas as pesquisas do IBGE e filtrar. E aqui a documentação da API que a gente vai trabalhar. Aqui, se eu colocar a tabela aqui, ele vai descrever. Então vamos lá, vamos pegar a tabela que eu vou usar aqui. Quer ver? A gente vai usar a tabela 6579. 6579. Descrever. Ele vai dar a descrição do que ela, tá vendo? População residente estimada. Então, eu tenho aqui como colocar. Pô, Ale, mas como que você chegou nesse código aí? Beleza, vamos lá. Fácil, fácil. Tá vendo, ó? Eu fui selecionando aqui o assunto que eu queria, ele trouxe os IDs da tabela. Então, quando eu vou pesquisando, eu vou chegando no ID da tabela que eu quero. Beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos trabalhar aqui então nos códigos. Bom, eu deixei aqui um requirement.txt com todos os módulos que a gente vai precisar para instalar. Então, install requirement.txt. Ah, Ale, mas como que eu vou colocar? Eu vou no final passar para vocês o meu GitHub. Isso aqui vai estar tudo lá prontinho para vocês testarem. Beleza? Então vamos lá. Como é que eu começo a importar os meus módulos? Então, importar os módulos para cá. Ele está rodando. Beleza. Importei os módulos que eu vou precisar. Agora eu preciso baixar a tabela. Então a gente vai utilizar só 3 anos, para não ficar muito dado, da tabela 6579.
Aí eu consigo descrever ela por aqui, aquela mesma tela anterior que eu mostrei para vocês. Eu vou usar alguns parâmetros, tá? Table code, que é o código da tabela. O território, qual que é o nível que eu quero de dados, tá? Qual a granularidade do meu dado. Então, eu vou usar o nível 6, que é por município. Então, a gente vai ter município, para depois a gente acumular por estado. A unidade territorial, que eu vou usar todas, tá? Brasil todo. Então, não vou escolher uma unidade territorial. O período, eu vou colocar ali, como eu falei para vocês, aqui está 6 anos, mas eu vou colocar 3 anos. Então, vou diminuir um pouquinho para ficar mais rápido aqui, nossa coleta de dados. E vou falar que eu não quero cabeçalho. Então, eu posso ter a opção de colocar um yes para ele trazer o cabeçalho e um N para ele não trazer o cabeçalho. Porque a gente vai usar o não, porque a gente vai ajustar esse cabeçalho. Bom, beleza. Feito isso, eu falei que eu vou usar o Sidra.py, que é a biblioteca do Python, que eu mostrei lá para vocês a documentação. Então, a gente vai falar para ele que a gente quer pegar a tabela. Qual tabela? 6579, com o território 6, né? Que é um level de território aqui 6. Então, ele vai, como eu disse aqui em cima, o level 6 ele vai trazer a nível de município. Quero todo o território que o IBGE faz pesquisa. Vou pegar o período de 3 anos e não vou trazer o cabeçalho. Beleza, vamos lá, vamos rodar essa linha. Vamos ver que ele está coletando o dado lá do IBGE. Hoje eu estou com pequena lentidão na minha internet aqui, por isso que a gente vai demorar um pouquinho para vir os dados. É bem mais rápido, tá? Mas hoje a internet resolveu ficar um pouquinho lenta. Esperar ele. Prontinho, coletado, tá? Bom, agora já estamos com os dados dentro do nota frame pandas, tá? O Sidra.py ele já traz o dado dentro do UDF pandas, tá? Então a gente consegue já trazer o dado dentro do UDF. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Beleza, mandei exibir ele. Bom, tá vendo que ele já trouxe alguns cabeçalhos, mas fica difícil a gente entender, né? Então, lá naquela descrição que eu mostrei para vocês, ele traz exatamente o nome de cada um, tá? Quando eu descrevo a tabela. Então, eu peguei lá, fiz uma cópia aqui para a gente não ter que voltar para o site. Quando baixamos o DataFrame, ele vem esses campos aqui. Então, NC, nível territorial, código. NM, nível territorial. Então, a gente tem aqui, ó, nível territorial. Ele está com nível de município. O MC, o código da unidade de medida, e o NM, unidade de medida. Então, é o código 45 e são pessoas. Então, é quantidade de pessoas. Então, o V, que é o valor da quantidade de pessoas desse município. Tá? O DC, D1C é o código do município. Então, unidade de federação é o código. E o D1N a unidade de federação. Então, a unidade de federação está aqui. Então, aqui eu tenho o município mais o estado. Cara, eu preciso separar isso aqui, então. Pegar, tirar, colocar um campo com o município, outro campo com o estado. Certo? Aí eu tenho o código do ano, o ano, certo? O código do acumulador e o acumulador. Então, o acumulador é a população residente estimada. Beleza? Que é a nossa variável ali. Porém,
para a nossa análise, precisaremos apenas de alguns campos que são o nível territorial, então não preciso do código, eu preciso só do nível, então é município. Preciso do valor, quantidade de pessoas, a unidade de federação, e esse campo a gente vai transformar ele em dois, em município e UF. Preciso do ano, que eu preciso saber qual que é o ano, para a gente ter uma curva de crescimento. E é a variável final lá. Então, vou deixar só esses três campos. Então, vamos pegar esses dados, vamos matar esses dados. Então, aqui na primeira linha, eu falei para o Python que eu quero que ele pegue o DN1, certo? DN1, unidade de federação, divida ele pelo espaço do tracinho. Então, ele vai fazer um split ali desse campo aqui e separar em dois, um array para mim, certo? E vai dividir, e ele vai sempre pegar uma ocorrência dele. Expande true, beleza, ele vai jogar isso aqui para dentro de uma variável. Eu vou lá, vou pegar essa variável, vou jogar ela dentro de um campo novo, meu DF de população, e vou colocar a coluna 0. Então a coluna 0 aqui seria Alta Floresta de Oeste, em Roraima. Vamos lá. Então, o F, Roraima. Beleza. Aí os campos que eu não preciso, eu vou apagar todos eles. Beleza? Vamos lá. Vamos executar. Show de bola. Então a gente está com 16.710 linhas e 6 colunas agora. Beleza? Então são essas as colunas. Pô, mas ficou estranho aqui, né? Os nomes. Então vamos melhorar isso aqui. Vamos ajustar o nome das colunas. Então agora a gente vai vir aqui, vai ajustar os nomes da coluna e vai transformar o valor em inteiro, que eu não tenho meia pessoa. Beleza. Agora cabeçalho bonitinho, né? Unidade de medida, pessoas, valor, quantidade de pessoas, o ano, o totalizador, que é a população residente estimada, o município e o estado. Beleza, tudo bonitinho. Agora, o que a gente precisa fazer? Como eu disse lá, a gente precisa ter dois dataframes, certo? Aqui a gente tem um dataframe já bonitinho por município. Agora eu preciso de um por estado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar, fazer um group aqui por UF. Então eu vou usar o comando group by, vou agrupar pela unidade de medida, ano, totalizador e UF. E aí ele vai usar o campo valor somando. Então ele vai somar e vai reindexar para mim o meu dataframe. Beleza, pronto. Agora a gente tem ano e estado aqui bonitinho e a quantidade de residentes no estado. Beleza. Montamos isso aqui, só que eu preciso dar uma melhoradinha aqui no nosso cabeçalho, certo? Vamos, ele deu um valor sum, algumas coisas aqui, vamos melhorar isso aqui. Bom, ajustamos, agora tá bonitinho, tá vendo? Nosso cabeçalho de novo. Eu tenho só 81 linhas agora, certo? E 5 colunas. Beleza. Feito isso aqui, a gente agora precisa pensar em jogar isso aqui lá pro Google. Então, dentro desse arquivo que eu vou deixar para vocês no Git, eu vou deixar um medium aqui que ensina como criar a chave de serviço, que é essa chave aqui. Porém, eu vou lá criar ela agora com vocês para mostrar como faz isso aqui. Beleza, aqui eu já estou com uma página do Google aberta, certo? Quando você tem uma conta que você cria a primeira vez, você tem um X para usar, tá? Então eu tenho aqui um teste gratuito. Então falta 65 dias para mim usar ele. E eu tenho 1.000 e pouco de crédito. Então significa que eu não vou gastar nada enquanto eu não passar esse valor. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho que vir aqui em cima, que eu tenho alguns projetos, tá vendo? Mas vamos criar um projeto novo. Então eu vou lá, crio um projeto. Então vamos lá. Data Science Wiki. Okay. Criei um projeto DSW. Eu nomeei ele aqui de DSW. Vou mandar criar. Opa, muito pequeno, tá vendo? Ele precisa ter no mínimo 4. Então, vamos colocar aqui underline demo.
vendo? Aí ele tem algumas regras. Não pode colocar. A gente esquece de algumas coisas, né? Como sempre, numa live a gente acaba esquecendo algumas coisas. Então, DSW Demo, criar, projeto criado. Opa, criando meu projeto aqui. Eu disse, minha internet está. Beleza. Projeto criado. Vamos selecionar esse projeto agora. Então, eu clico ali. DSW Demo, pronto. Projeto selecionado. Bom, beleza. Como eu disse, a gente precisa agora criar uma chave para ter acesso a isso, certo? Então, vamos lá. A gente vai aqui no nosso IAM, então eu vou aqui nos 3 pontinhos, escolho o meu administrador de identidade e o que eu quero fazer aqui dentro. Eu quero criar uma conta de serviço, é uma conta que pode ser usada por um código. Então eu vou vir aqui, conta de serviço. Prontinho. Vamos criar uma conta de serviço. Essa conta, vamos dar um nome para ela, TSW demo. A gente criou ela aqui, vamos escrever conta criada. Uma conta que está sendo criada para criar dados, para gravar dados do IBGE no BQ. Que aí continuar, agora a gente vai precisar selecionar um papel para ela, tá? Então, qual que é o papel? Normalmente eu colocaria aqui BigQuery. E colocaria como administrador do BigQuery. Mas para a gente não ter problema, o que eu vou fazer? Eu vou dar o acesso proprietário para ela. Então ela vai poder fazer tudo aqui dentro do meu ambiente. Beleza? Continua. Eu não vou conceder acessos a usuários específicos. Vamos lá, concluir. Então criamos uma conta básica, conta criada, certo? Agora o que eu preciso fazer? Gerar as chaves dela. Então eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, vou clicar em gerenciar chaves. Vou ver que não tem nenhuma chave gerada. Eu vou pedir para ele criar uma nova chave. Então essa chave vai ser uma chave JSON. Vamos criar essa chave. Beleza. Ele baixou a minha chave. Então vamos mostrar ali uma pasta aqui. Está aqui dentro da minha pasta. Eu vou mover ela para o meu diretório. Vamos lá, deixa eu mover ela aqui. Eu movi ela para cá. Eu vou renomear ela aqui para a gente ter um nome mais simples de trabalhar. Vou aproveitar e já vou copiar esse nome que a gente já vai precisar dele. Beleza? Então, eu tenho aqui todo o meu código, eu movi ela para cá. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, está meu código, eu movi para dentro da minha pastinha, que é aqui o DSWDemo, que é a nossa chave. Beleza, então eu tenho que vir aqui no código e informar que eu vou usar esta chave. Beleza? Bom, eu vou criar a credencial do Google para que ele possa conectar no meu projeto. Então eu vou ler ela aqui, jogar ela dentro, o patch dela aqui dentro, o caminho dela aqui dentro, crio a credencial, faço um service account lá dentro do Google, consigo logar no Google e gero um cliente conectado no Google. Beleza? Criei. Beleza, agora a gente precisa gravar o dado no BQ. Bom, eu preciso ter pelo menos o meu dataset lá. Então vamos voltar lá no nosso BQ, criado fecha. Eu vou vir aqui agora, vou localizar o BigQuery.
show de bola. Lá, eu tenho um projeto, tá dentro, eu não tenho nada aqui dentro. Então a gente vai fazer a primeira coisa aqui, criar um conjunto de dados. Então eu vou chamar esse conjunto de dados de raw, ou seja, nossos dados, do jeito que ele vem para lá, ele vai vir para cá, os nossos dados crus. Beleza? É isso mesmo. Confirmando aqui, beleza. Criei meu conjunto de dados. Pronto, a partir de agora eu tenho aqui o meu dataset prontinho, criado, tá? Eu tenho meu conjunto de dados ali, dataset não, meu conjunto de dados. Aqui vão ficar vários datasets aqui dentro. Beleza? Vamos voltar para o nosso código. Aqui no código agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu preciso de dois datasets. Um dataset de pessoas por UF e um pessoas por município. Então eu vou criar dois datasets. Então eu estou falando que é uma tabela nativa do BigQuery, população UF. Aqui nativa, população por município. Vou criar uma configuração. Então eu vou falar para ele que ele vai autodetectar os tipos dos dados, como a gente já definiu aqui em cima nos nossos datasets, como os tipos dos dados, ele vai criar para mim lá já, vai detectar automaticamente. Vou falar para ele que toda vez que eu for preencher, ele apaga o dado anterior e joga o dado novo, porque como eu estou lendo sempre, eu poderia colocar um append aqui para fazer algo incremental. Aí vai depender da melhoria de códigos que vocês quiserem fazer aí. Beleza, o primeiro job, eu vou ler um dataframe, né? Pegar um dataframe dentro de uma tabela, vou jogar um dataframe na tabela, então ele vai falando para ele que o cliente vai jogar para lá. Então o primeiro é o UF, certo? Então eu vou jogar na TB pessoas UF, que é essa daqui aqui em cima. Ele vai usar o config job, então ele vai usar essa configuração aqui para gravar o primeiro. E aí o segundo job vai fazer a mesma coisa, porém população residente, TB pessoa município. Então ele vai trazer os municípios e vai usar o config. Então vamos rodar esse código. Show de bola. Código rodado. Vamos ver se funcionou. Vamos lá. Beleza, vamos dar um atualizar aqui. E vamos ver como ficou o nosso BQ. Beleza, então nosso projeto DSW Demo, uns conjuntos de dados raw. Pronto, ele criou duas tabelas, tá vendo? Então vamos pegar a primeira tabela aqui e vamos abrir ela aqui. Tá lá, tá vendo? Criou aqui o valor, lembra que a gente transformou ele em inteiro? Ele já trouxe aqui como inteiro. Vamos visualizar? Olha lá, ó. Tá aqui o nosso dataset. Vamos ver o dataset 2. Aqui é ele. Vamos visualizar. Prontinho. Funcionando. Show! Então a gente tem dois datasets aqui dentro. Beleza? Primeira etapa a gente fechou. Foi lá no IBGE, pegamos os dados do IBGE, trouxemos para dentro do BigQuery no Google. Agora a gente precisa começar a consultar esses dados e preencher o nosso PPT. Bom, vamos minimizar aqui. Então vamos para a nossa segunda etapa, que a gente vai inserir o dado do BQ agora. Bom, beleza. Para isso a gente vai importar as libs. Importamos elas. Eu vou ler aquele arquivinho que é o município PPT. Então esse arquivinho aqui, ó, vamos abrir ele para vocês verem ele de novo. Vamos lá. Ele está aqui. Arcs, certo? Município. Minha outra tela. Beleza, lembram dele? Aquele arquivinho que a gente tinha aqui. Ele aqui, vamos deixar ele aberto aqui. Que a gente possa comparar os dois depois. Beleza. Então, vou abrir ele. Prontinho, arquivo aberto. Bom, eu preciso agora pegar os slides que tem dentro dele. E eu vou trabalhar o slide 1 primeiro. Então, vamos lá. Eu vou primeiramente
trabalhar slide 1. Então, por que slide 1? Porque a gente vai o 0, esse aqui seria o 0 para o Python, lembre que sempre um array trabalha de 0 em diante. Então, esse daqui seria o 0, esse aqui seria o meu slide 1. No caso, o meu slide 2, né? Vamos lá. Beleza, então eu li os slides, vou selecionar o slide 2, como eu deixei aqui para vocês. Selecionei o slide 2. Aí eu vou criar uma variável falando que eu quero o estado de São Paulo. Então, ele vai, primeira variável aqui, só para a gente ter guardado o que a gente vai trabalhar. Então, guardem aí que a gente colocou dentro da UF, São Paulo. Eu preciso pegar o título do gráfico. Então, lá no meu PPT, eu tenho o título do gráfico aqui em cima, tá vendo? Então, eu vou pegar esse título. Então, eu vim aqui, falei para ele pegar todos os objetos de texto dentro do meu PPT e transformar esse texto, que eu acabei de coletar aqui, o primeiro texto que eu peguei, dar um format para o UF jogar o UF. Por que o format? Então, aqui ó, eu criei um padrãozinho Python já, tá vendo? Então, quando eu dou o F, ele formata e joga aqui dentro. Beleza. Mandei ele trocar São Paulo. Feito. Beleza. Eu vou usar de novo aquela nossa mesma. Vou pegar do anterior aqui, que eu tenho o nome. Não, onde foi? Onde está o credencial aqui? Vou pegar aquela mesma credencial. Vou jogar ela aqui. Para trocar que eu tinha aqui. Tá? Coloquei ela aqui, criei a credencial com o mesmo esquema que a gente fez na etapa anterior. Puxei, criei a credencial. Beleza. Vou construir uma query. Então essa query aqui, ó, eu vou rodar ela lá no BQ para a gente ver que ela funciona e entendermos o que ela faz, tá? Então vamos lá. Vamos lá no BQ. Bom, eu vou fechar essas duas aqui que a gente não vai precisar ver mais. Ou melhor, qual que eu estou trabalhando? População município, certo? Então eu vou deixar só população município aberta aqui, visualizando. Bom, beleza, tá vendo? Ó, eu tenho ela aqui. Só que se a gente entrar aqui no nosso gráfico, eu vim aqui, eu falo, quero saber como que eu vou ter que trabalhar isso aqui para ter as categorias, editar dados. Eu teria que transformar as minhas séries aqui, tá vendo? Ó, e categorias, e deixar os valores no meio. Então eu teria que ter anos e estados aqui para a gente poder trabalhar. E quantidade de pessoas no meio. Bom, se a gente for lá olhar, eu não estou assim. Eu preciso fazer o que a gente chama de pivô, pivotar ela dentro disso. Então vamos lá. Eu construí aqui uma query que ela vai selecionar os anos e ela vai no final de tudo gerar um pivô disso daqui. Vamos executar que vai ficar mais claro para vocês. Beleza. Executando. Vamos pegar ela aqui e vamos ver o resultado. Opa, mas... Cadê? Eu quero o resultado da... Histórico. Vamos rodar ela de novo aqui. Rodar ela de novo. Ela trouxe 0 bytes. Ah, é claro que ela trouxe 0 bytes. Está errado um detalhezinho. A gente não colocou o estado que a gente quer aqui. Isso. Lá o Python faz, aqui não, né? Que a gente tem que fazer na mão. Vamos lá. Então eu vou VT São Paulo aqui. Rodando. Rodou. Beleza. Então ver o resultado. Prontinho, tá vendo? Agora eu tenho aqui o município que eu quero e o ano. Então agora eu consigo trabalhar esse dado, tá vendo? Então eu pivotei o ano para cima e trouxe
a quantidade de pessoas aqui. Então, eu tenho que Adamantina, no ano de 2019, tinha 35.068 habitantes. 2020, 35.111 e 21, 35.153. Então, ela foi crescendo um pouquinho. Então, eu consegui pivotar isso aqui. Beleza? Vamos voltar lá. Vamos rodar este dado. Você vê que o mesmo dado que eu tenho lá... Opa! Ah, tá vendo? Ó, eu coloquei o projeto errado aqui, ó. Não alterei o código. Então, vendo aqui, ó, eu não... Aqui, vamos tirar o projeto, que ele roda, porque como ele já é autenticado, eu não preciso do projeto. Beleza? Prontinho. Rodou, tá lá. Agora a gente tem os dados bonitinhos aqui, rodando do jeito que a gente viu lá. Bom, beleza. Aí, eu preciso preencher lá. Só que, galera, a gente não quer esse ano aqui, né? Ano 2019, ano 2003, porque eu criei isso aqui como uma variável aqui em cima, para que ele possa pegar. Mas, vamos tirar isso aqui agora, que eu não vou precisar. Então, eu vou selecionar o gráfico. Então, eu vou pegar aqui, selecionar o meu gráfico lá. Então, no PPT, eu vou selecionar esse gráfico, tá? Então, aqui eu estou selecionando o gráfico, peguei o chat que eu quero, vou categorizar ele, peguei as colunas, joguei dentro de colunas e matei a coluna 0. Não preciso dela. Fiz um for aqui dentro do DF, pegando os municípios para que ele jogue como categoria. Então, todos os meus municípios vai virar dentro desse PPT aqui. Então, vamos lá, editar dados, deixa isso aqui aberto. Ele vai jogar aqui nas categorias, tá vendo? Então, categorias vai virar municípios. E aí ele vai jogar nas colunas, tirando o ANDO, tá vendo? Ele vai dar um split do underline e vai pegar só o segundo processo. E vai colocar as pessoas. Então, vai criar chat e vai renomear ele para população por município. Então, aqui ele está com população gráfico ganho, ele vai mudar esse nome. Eu deixei ali um nome qualquer só para a gente testar. Beleza? Então, joga aqui, rodou. Beleza. Fizemos o PPT 2, tá? Então, o slide 2, né? Então, o slide 2 aqui preenchido. Agora a gente vai preencher o slide 3, que é o slide que vai calcular o porcentagem do estado específico, tá? Então, vamos voltar lá. Vamos selecionar o slide 3, que no nosso caso é o objeto 2. Ele vai formatar lá do mesmo jeito, trocando a UF, a mesma coisa que a gente fez na parte de cima, certo? Vai executar a consulta no BigQuery, então aquela mesma consulta lá. Aqui já vamos ver, tá o raw certinho, a gente não colocou o projeto nesse aqui, vai pivotar ela igualzinho. A gente precisa pivotar lá, beleza, pivota. Aqui tá com slide 2, mas é slide 3, prontinho. Tá vendo? Ele só trouxe São Paulo, porque a gente só pediu São Paulo, certo? Então a gente está olhando, lembra lá em cima, que a gente falou para ele que a gente queria São Paulo. Então, aqui embaixo, ele trouxe só São Paulo e os anos. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o município, vai pivotar, já pivotou, né? Vai gravar lá as categorias, preencher as colunas, tirar o ano na frente, vamos deixar ele bonitinho. Beleza. E aí a gente vai, por último, salvar o PPT. Beleza, salvamos. Olha lá, ele criou um PPT preenchido aqui. Então, vamos lá buscar esse PPT. PPT preenchido. Cadê esse cara? O que ele fez? Show de bola. Então, beleza. Tá aí, ó. População estimada no município de São Paulo.
população por município, tá vendo? Já trocou o nome do gráfico, colocou os anos aqui, todos os municípios, colocou o gráfico. Vamos ver como é que ficou a nossa tabelinha de dados, editar dados. Prontinho, olha que legal. Agora ele trouxe aqui a nossa tabelinha por ano e quantidade de pessoas, município e quantidade de pessoas por ano. Tá vendo? A gente conseguiu deixar ele preenchido bonitinho, tá vendo? E como ficou por estado agora? Vamos lá, vamos dar uma olhada no estado. Beleza, olha lá, ó. População por estado, população estimada do estado de São Paulo, ele já converteu, jogou os anos aqui, só temos São Paulo, e ele conseguiu colocar aqui a quantidade de cada um. Então, beleza, vamos olhar aqui. Beleza, tabelinha convertida, tá vendo? Então ele trouxe aquilo lá para um PPT do PowerPoint. Aí aqui você vai fazer o que você quiser dentro do PPT com dados. Lê, mas eu queria ver esses dados. Tem como aqui no Excel, tá vendo? Editar dados. Eu quero abrir ele, no Excel. Prontinho. Eu tenho dado aqui, ó. Agora eu consigo trabalhar com ele dentro do Excel. Então eu posso também, eu posso transformar em CSV, apesar que a gente pode fazer tudo isso em Python. Beleza, pessoal? Então isso daí foi uma pequena demonstração de como consumir o dado lá do site do IBGE e entregar esses dados em um PPT. Bom, vamos voltar à nossa apresentação. PQ tá aqui. Beleza, então a gente fez nossa coisa. E qual é a conclusão que tiramos disso daí? Viram como é fácil eu ir no IBGE e coletar um dado? Então, o que a gente conseguiu aprender nesse tempo, tá? Como utilizar uma biblioteca pronta do IBGE, ir lá, buscar o dado, trazer para o DataFrame do Pandas, fazer uma pequena tentativa nele aí, bem pequena. Então, foi algo bem básico para a gente conseguir entender. Aí, como Plus, a gente criou um projetinho no Google BigQuery, armazenou esses dados lá dentro e trabalhou esses dados. Eu posso fazer muita coisa. Agora é com vocês, a criatividade de vocês para conseguir criar mais coisas, deixar isso melhor, cada vez mais bonito, né? Então, aí é a criatividade de vocês que manda. Então, agora o céu é o limite, tá? Então, vamos construir coisas cada vez maiores, mais grandiosas com os dados. Então, agora vocês conseguem pegar outros dados. E aí eu fico no aguardo de vocês me passarem o que vocês fizeram. Bom, vamos desligar minha câmera aqui, para que vocês possam coletar esses. Bom, no meu QR Code tem todos os meus contatos. Beleza? Aqui, ó. Vamos pegar aqui o meu. Onde está? O meu Git. Então, meu GitHub é esse, Ali Tavares. Então, se vocês verem aqui, vão ter alguns outros exemplos bem básicos, tá? Eu costumo colocar coisas básicas aqui. Então, tem a opção aqui de enriquecer dados. É um excelente Jupyter também, para vocês unirem os dois e conseguir enriquecer com dados do IBGE, os dados de vocês. Então, Ali Tavares no Git, vocês vão conseguir me encontrar aqui no Git. Beleza? E aqui estão os outros contatos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar, me procurem, não tem problema. Podem me acionar a qualquer momento, que eu vou estar à disposição de vocês, tá? Para quem não conseguir ler o QR Code, aqui é meu Linktree, que vai dar no mesmo lugar. E vocês vão conseguir visualizar. Vamos clicar no Linktree aqui. Ele vai abrir assim, tá vendo? Então, os eventos que eu estou participando. Então, esse que a gente está hoje é o Data Science Week. E aqui meu e-mail, meu LinkedIn, meu WhatsApp e meu canal no YouTube. Beleza, pessoal? Bom, então ficamos por aqui. Fico grato a todos. Espero que tenham gostado.
foi um exemplo bem básico e simples de como coletar o dado do IBGE e trazer para dentro da máquina, de uma forma mais simples, né? Não precisar ficar acionando uma API, fazendo um scrapping, nada, já que a gente tem um módulo pronto. Então, qualquer dúvida, só me chamar, me procure, estarei à disposição de vocês. Obrigado a todos, espero que tenham gostado.